Fala, tropa, vamos começar aqui com as análises dessa sexta-feira, dia 22, tá? Me perdoe aqui pela voz, eu tô um pouco fonho porque a sinusite hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá bem atacada, a garganta tá bem ruim, então de vez em quando eu vou beber uma água aqui. Mas o importante é estar aqui e poder analisar os jogos para vocês, né? Eu não poderia falhar aqui porque eu sei que esse vídeo ajuda muito. E se esse vídeo tá te ajudando, se os vídeos que eu posto aqui, as análises, você gostou, curte e se inscreve no canal, tá? Se você não gostou, cara, você pode dar o dislike, não me seguir, não se inscrever aqui no canal, beleza? Mas se você gosta, vamos embora. Tá aqui os jogos que eu planejei, né, para essa sexta-feira, que eu vou trabalhar nessa sexta-feira. Teremos dois favoritos, né, o Bayern de Munique enfrentando o Leipzig em casa. O Leipzig que, cara, eu acompanhei o jogo do Leipzig pela Copa da Alemanha, né? Foi o único jogo que eu consegui acompanhar do Leipzig, que foi aqui contra o Sandhausen. E, meu irmão, foi um Leipzig que sofreu muito defensivamente, né? Tomou 2 gols, o Sandhausen. E foi um Leipzig que criou muitas jogadas, só que faltava efetividade, né? E essa falta de efetividade é óbvio que iria acontecer, porque eles perderam o seu principal atleta, né, ali que era o Sesco no setor ofensivo, que foi a grande contratação do Manchester United, uma das grandes contratações do Manchester United. Então, o Leipzig para essa temporada caiu muito, né? Já tinha perdido antes, na temporada passada, o Dani Olmo, que era um jogador fundamental do time para o Barcelona, agora perdeu o Sesco. Pode ser que perca o Xavi Simons, acho difícil, né? Eu acho que o Chelsea caiu fora, mas o Leipzig caiu muito. E defensivamente é um time que sofre bastante. O Bayern, velho, por mais que também começou a temporada num ritmo oscilante, né? Começou até bem contra o Stuttgart, mas no segundo tempo caiu de nível. É normal, porque tá voltando agora as equipes, é normal isso acontecer. Tem um ataque muito poderoso. A gente está falando de Luiz Dias, de Kane, de Olise e do... Foi o Gnabry que jogou, né? É um quarteto muito, mas muito forte. Qual é o grande ponto para mim do Bayern de Munique? O grande problema do Bayern de Munique é o sistema de revezamento. Então, por exemplo, quando o Bayern de Munique estava vencendo o jogo contra o Stuttgart por 2-0 e precisou substituir, porque os jogadores que estavam em campo estavam cansados, né, nitidamente cansados, por estar iniciando, voltando agora a temporada, não tinha banco. Então, um dos grandes problemas do Bayern, que eu acredito que vai ter durante a temporada, é o elenco curto. Mas agora no início e com o time titular que tem disponível, sinceramente para ganhar e para ganhar com uma certa tranquilidade do Leipzig, que, como eu falei, defensivamente está sofrendo bastante. O PSG vai enfrentar o Rangers, né? O PSG que jogou a final, né, da Supercopa da UEFA, venceu ali nos pênaltis. Os jogadores também totalmente sem ritmo, só que já teve agora um jogo pelo Campeonato Francês, isso já é a segunda rodada. No primeiro jogo do Campeonato Francês, eles venceram por 1-0, mas entrou com um time completamente misto, só foi colocar os jogadores principais ali já na reta final, nos 70 minutos, e foi quando foi lá e ganhou o jogo. E cara, agora o PSG em casa vai ser a apresentação do elenco, né, para sua torcida, no seu estádio, e vai com o time titular. Então, pelas notícias, pelo que eu pesquisei, apurei aqui. Então, a tendência é que o PSG realmente passe o carro para cima do Rangers, tá? Acredito na vitória do PSG, acredito que o PSG ganhe até o primeiro tempo e também dá para dar de olho no mercado para o PSG ter mais escanteios no jogo, já que tem a posse e o controle de bola, tá? Então essas são algumas opções e para mim um super favorito do dia. Alguns favoritos que eu considero aqui, mas são favoritos que podem se complicar, eu coloquei aqui no handicap asiático. E aqui são jogos que eu vou trabalhar principalmente no ao vivo, né, utilizando o trade. Por exemplo, o West Ham, que tem um bom time, mas também é um time que defensivamente é muito frágil, vai enfrentar o Chelsea. O Chelsea empatou, né, na primeira rodada, então vai com tudo aqui em busca dessa vitória para não deixar City, Liverpool, Arsenal abrir uma vantagem tão grande. Então é um jogo muito importante para o Chelsea. Porém, o West Ham tem jogadores bons, principalmente no setor ofensivo, né? Querendo ou não, o Paquetá, o Bowen, que são bons jogadores. Mas quando a gente olha todo o time, né, principalmente o meio campo do Chelsea, o ataque é absurdo, tá? E o West Ham, que não aguentou o Sunderland, tá? O West Ham perdeu para o Sunderland por 3-0, eu não acredito que deva suportar o Chelsea. Então eu vou estar de olho nessa possível estar a favor ao Chelsea, ou seja, contra o West Ham. Só que eu optei em trabalhar no trade. Por quê? Porque o Chelsea ainda é um time que oscila bastante e os caras estão voltando de temporada agora. Ainda tem muita coisa para
ajustar, mas o Chelsea é favorito para esse jogo, tá? O Betis, a mesma coisa. O Betis empatou o primeiro jogo, né? Contra o Elche, estava ganhando, estava controlando bem a partida, mas depois sofreu um empate. O Alavés começou muito bem com a vitória diante do Levante, mas o fato de jogar em casa, o Betis acaba sendo o favorito. Vários jogadores do Betis, do time titular, o Ezazoli, o Isco, ficou de fora nessa estreia, né? E além disso, o Betis perdeu o Antony, que já era emprestado, né? Perdeu o Johnny, né? Que jogou no Internacional e está no Atlético de Madrid agora, que eram jogadores importantes para esse time, né? No meio campo, no ataque. Se o Isco tiver de volta, se o Ezazoli tiver de volta, provavelmente eu vou estar de olho nessa possível vitória do Betis, né? Posso estar a favor do Betis contra o Alavés, mas fazendo no trade, porque no trade eu tenho a opção que a partir do momento que os cenários forem mudando durante o jogo, aí eu tomo a decisão de encerrar minha aposta, que posso até encerrar no lucro. Então a vantagem do trade é que você tem acesso dentro do clube, tá? Pré-jogo, ao vivo no mercado de escanteios e no trading, você tem acesso a tudo isso dentro do clube dos 5%. Então o link está aqui na descrição, entre, porque o final de semana vai estar incrível. E coloquei aqui também o Criciúma como um dos favoritos do dia, mas vai enfrentar um time muito duro, um time muito chato, que é o Novo Horizontino. Só que o Novo Horizontino, nos últimos jogos, tem caído muito de produção. Tomou 4 do CRB, empatou com o Avaí, empatou com o Volta Redonda e perdeu por Curitiba, tá? Então, eu coloquei aqui o Criciúma como favorito, tá? Principalmente porque em casa o Criciúma vem numa sequência muito positiva e fazendo bons jogos. Fez um excelente jogo contra o Atlético Paranaense recentemente, virando o jogo, né, para 4-2. Mas é um jogo que é um favorito que pode se complicar, por isso que eu também vou deixar para o ao vivo. E mercado de gols, tem aqui o Göztepe contra o Karagümrük, né, da Turquia. Assisti e acompanhei os dois times na primeira rodada. São dois times bem ofensivos, porque enfrentou equipes da parte do primeiro escalão ali da Turquia. Então acredito que vai ser um jogo com gols. Também vou trabalhar no ao vivo. E os jogos da Chapecoense, eu sempre comento aqui, né, que os jogos da Chape são jogos favoráveis para gols. Para mim, o único ponto é que os jogos da Chape em casa, eu sempre vou no over 1,5. Aqui é fora de casa, então fora de casa eu sempre levo para ao vivo. Tá? Se fosse na casa da Chape, eu iria no pré-jogo, sem sombra de dúvidas. Espero ter te ajudado, né, nessa sexta-feira. Final de semana está recheado de oportunidades, estarei analisando os jogos aqui para vocês. Só para vocês terem ideia, olha a lista de favoritos só que eu coloquei. Absurdo, né, velho? Absurdo, absurdo. Muitos jogos, olha a lista de gols, meu Deus do céu. Muitos jogos para poder analisar, para poder compartilhar. Então, curte o vídeo, se inscreve no canal. Domingão também não tá por fora não, cara. Domingão também recheado de oportunidades, tá? Estarei analisando para vocês. E a bet que eu vou deixar aqui para vocês de hoje é do PSG para vencer o primeiro tempo, vencer o jogo e ter mais escanteios na partida, tá? Uma aposta criada que tá excelente. Galera, tamo junto e vamos para cima.